Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Assim Diz a Palavra. Eu me chamo Letícia e hoje estou trazendo esboço de pregação com o tema Olhe para Jesus. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva e não perca nenhum conteúdo que é postado aqui, dia de segunda, quarta e sexta. Então vamos lá. O texto base desse esboço se encontra em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, que nos diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então vamos à introdução. Todos nós que somos cristãos, nós possuímos uma carreira proposta para percorrer até chegar ao céu. E nós percorremos essa carreira na terra. E nessa carreira irão surgir dificuldades e provações que vão nos tentar tirar do foco que é Jesus. Então, o escritor dos Hebreus nos exorta a voltarmos os nossos olhos, a fixar os nossos olhos em Jesus, para que nós conseguimos perseverar até o fim. E a primeira lição que esse versículo nos traz é que é necessário fixar os olhos em Jesus. No mundo que nós vivemos, existem distrações e acontecimentos que podem nos distanciar do alvo, só que nós precisamos manter o foco. Nós vivemos em um mundo em que todos os dias há distrações para que nós desviemos o nosso olhar de Jesus. Perceba no Salmo 73, quando Asaf diz que ele quase se desviou da presença do Senhor, porque ele deixou de olhar para o nosso Deus. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios quando vi a prosperidade dos ímpios. Então nós vemos aí quase que um homem de Deus, ele se desvia da presença do Senhor, porque ele começou a olhar a prosperidade dos ímpios. Ele descrevia nesse salmo em que os filhos dos ímpios eram saudáveis, os ímpios eram prósperos. E quando ele começa a olhar para a prosperidade dos ímpios, ele desvia o seu foco de Deus. Então aqui a Bíblia vai nos ensinar que quando nós deixamos de olhar para Deus e passamos a olhar para qualquer coisa, no caso de Asaf, ele começou a olhar a prosperidade dos ímpios, ele quase que se desvia da presença do Senhor. Então mantenha os seus olhos em Jesus. Não importa o que as pessoas estejam fazendo, não importa a prosperidade dos ímpios, nós temos que entender que a nossa salvação é individual. Nós temos que entender que nós precisamos perseverar até o fim. Nós temos que entender que cada um de nós temos uma carreira proposta e que para chegar a essa carreira proposta, que é o céu, nós devemos manter os nossos olhos fixos em Jesus. E a segunda lição é que é necessário vigilância. Em Hebreus, no capítulo 12, nesse mesmo capítulo, no versículo anterior, no versículo 1, diz que o pecado ele nos rodeia. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, nós precisamos vigiar. O próprio Jesus disse: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a Bíblia nos diz que o pecado nos rodeia. O pecado ele está sempre procurando estar próximos de nós, para que em um momento de falha nós sejamos levados pelo pecado. Então é necessário vigilância. Em nossa caminhada cristã, nós não podemos abandonar a vigilância. A vigilância e a oração são armas que o próprio Deus nos deixou para que nós possamos fugir do pecado e vencer o pecado. Então, que nós possamos vigiar, pois o pecado nos rodeia todos os dias. E a terceira lição é que Jesus é a nossa fonte de força. Esse versículo nos diz que Jesus ele é um exemplo para nós,
pois em sua caminhada aqui na terra, em seu ministério, Jesus ele tinha muita intimidade com o Pai. Ele sempre orava, ele sempre estava orando, falando com o Pai, procurando fazer a vontade do Pai. E assim Jesus ele venceu porque ele estava olhando para Deus, procurando fazer a vontade de Deus. Em João, no capítulo 16, versículo 33, ele diz para os discípulos e também para nós: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o nosso Salvador, ele passou também por aflições. O nosso Salvador, ele passou também por afrontas, por desprezo, mas ele sempre olhava para Deus. Ele sempre olhava para aquilo que lhe estava proposto. Então, Jesus, ele suportou até o fim o que não merecia, porque ele sabia o que estava esperando. As tribulações, elas não serão capazes de nos vencer se estivermos firmes em Jesus. Quando nós estamos firmes em Jesus, ele nos fortalece na caminhada. Então não deixe que nada faça você tirar os seus olhos de Jesus, porque assim você vai vencer. Quando estamos em Jesus, ele nos fortalece. E a quarta lição é que a perseverança é necessária. Nessa caminhada em que nós estamos percorrendo aqui no mundo, uma coisa não pode faltar em nossa vida, que é a perseverança. Jesus disse no contexto de Mateus 24, quando ele descreve o princípio das dores em que nós já estamos vivendo, teriam acontecimentos para desviar os fiéis do foco. Porque Jesus diz ali que viriam falsos cristos e que, se possível, enganaria até os escolhidos. Só que Jesus ele deixa uma recomendação. Ele descreve todos os sinais, mas ele diz aqui: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então Jesus já nos alertou que haveria muitos acontecimentos para desviar o foco dos fiéis da sua presença. Só que ele faz uma recomendação, uma exortação e uma afirmação: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então nós necessitamos de perseverança para que nós possamos concluir a nossa carreira. Em Hebreus, no capítulo 3, versículo 14, nos diz: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Então, não se acomode com a vida terrena aqui na terra. Não se acomode com as coisas desse mundo, porque aqui não é o nosso lugar. Em Hebreus já disse que a nossa cidade não é aqui. Nós buscamos a nova Jerusalém. Então, persevere até o fim, porque há um galardão para os fiéis. E para concluir, a maneira que venceremos esse mundo é olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando olhamos para qualquer coisa que não seja Jesus, estamos sujeitos a nos desviar do foco. Continue olhando para Jesus. Muitas vezes em nossa caminhada, até em nosso meio cristão, nós vemos muitas coisas que não são de Deus, nós vemos muitas coisas que entristecem o nosso coração, mas nós precisamos continuar olhando para Jesus, porque Jesus ele é autor e consumador da nossa fé. Porque Jesus ele nos recomendou, Jesus nos deu uma ordem para que nós perseveramos até o fim. Há uma condição para ser salvo, e essa condição é perseverar até o fim. Então fique firme com o Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo.